Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre corrupção como um fator de degeneração da conduta humana, no qual apresentei algumas características do ser humano relacionadas às paixões negativas que, quando encontram numa pessoa um caráter fraco, possibilitam que ela se corrompa. Hoje, vamos continuar no capítulo 3 do meu livro, tratando de corrupção moral. Então, vamos lá. Inicialmente, quero ressaltar que considero a corrupção moral a pior de todas as formas de corrupção, porque ela é oculta, diferente da corrupção penal, que aparece ao público quando se descobre a materialidade dos crimes cometidos, uma vez que ela deixa rastros. A corrupção moral será a porta de entrada para a corrupção penal. Seguramente pode-se afirmar que a corrupção moral antecede a corrupção penal. Quando se chega ao ponto de se transgredir normas legais e promover ilícitos penais, é porque há muito tempo já se transgredia normas morais. Quando, por exemplo, elegemos uma pessoa para nos representar politicamente pela primeira vez, não sabemos qual o seu comportamento diante do poder que terá. Só com o passar do tempo e observando o resultado do seu trabalho é que conheceremos seu real caráter e sua real capacidade de exercer bem o cargo que lhe foi outorgado pelos votos que recebeu. Se o resultado desse trabalho for bom, essa pessoa ganhará a confiança e posteriormente a credibilidade necessária para que exerça outros cargos. Ou seja, ela passa a ser conhecida pelo trabalho que realizou. Assim, mesmo que uma pessoa tenha boas qualificações, não saberemos se ela é moralmente corrupta ou não. Quando a corrupção é moral, apenas as pessoas que a conhecem particularmente saberão, e essas, por razão de amizade, não divulgarão tal fato. Como afirmou Maquiavel, se queres conhecer realmente o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. A moral, numa sociedade, é o conjunto de valores que aquele povo considera correto, numa determinada época e desta forma, devem ser observados por todos informalmente. Assim, esses valores geram comportamentos que passam a ser informalmente obrigatórios para as práticas do dia a dia na vida social. Mas por que eu digo que são informalmente obrigatórios? Porque as pessoas que vivem numa sociedade cumprem aquilo se quiserem. A obrigação moral não é legal. Ou seja, não há penalização do Estado para o caso de descumprimento. O que fará cumprir uma regra moral é o caráter da pessoa. É semelhante ao costume, que pode ser considerado como uma jurisprudência não escrita. Hans Jonas afirma que os costumes são convenções sociais que se expressam na moralidade e no direito. Não são estáticos ou imutáveis em razão da evolução social já mencionada. Mas o desprezo dessas convenções, provocadas pela corrupção moral, gera a perda do cimento humanizador do costume. O valor do costume é tão importante para o mundo do amanhã como é para o mundo de hoje. Nesse desprezo da observância do costume, desaparece o pudor de se cumprir uma norma moral. Assim surge a corrupção moral. Mas o costume nem sempre é uma prática baseada em valores tradicionalmente corretos, pois a sociedade evolui e muda seus padrões morais com o passar do tempo. Se determinados atos, praticados por um grande número de pessoas, passam a ser tidos como corretos, podem virar costumes e podem virar leis no futuro. Porém, há setores da sociedade que optam por preservar tradições, ou seja, são conservadores. Ser conservador não significa estacionar no tempo. Significa que se evoluiu junto com a sociedade, mas sem esquecer os princípios e valores que devem ser imutáveis, que
que são os pilares de qualquer sociedade humana, porque sem eles, essas sociedades perecerão. São valores como a vida, a verdade, a família, as liberdades, o caráter, a ética, etc. Entretanto, isso não deve impedir que novos hábitos decorrentes, por exemplo, de novas tecnologias, não sejam implementados. O uso das redes sociais é um grande exemplo disso. Novos hábitos serão sempre bem-vindos se forem construtivos e contribuírem para o desenvolvimento do povo e do país. Mas devem ser rejeitados todos aqueles que colocarem em risco a existência das sociedades, como, por exemplo, a destruição da família. Para Aristóteles, a corrupção de um regime político pode, por exemplo, transformar uma monarquia numa tirania. A corrupção moral normalmente passa desapercebida, pois é composta de pequenas ações imperceptíveis por aqueles que as praticam, por não ter tido a devida educação no seio de sua família ou uma adequada formação cultural. Nilo Agostini afirma que estamos vivendo numa mudança de época. Esta mudança nos traz a sensação de esvaziamento, de ausência de sentido das coisas e da falta de cumprimento das normas. Estamos vivenciando uma época de incertezas que geram crises. Por causa disso, fala-se em até crise da modernidade. Assim, esta é a hora em que a ética e a moral deverão fazer-se presentes, sendo cultivadas em nossa vida como uma preciosidade que não pode faltar. Sem isso, caímos facilmente em modelos que nos corrompem e nos levam a perder o equilíbrio. Às vezes, podem nos levar à falência moral. Ter por base a moral e a ética significa recuperar a capacidade de saber cuidar da vida, de organizá-la pessoal e socialmente, sem perder de vista seu valor, a sua dignidade, alicerçando-a em valores em favor da vida e de cada ser humano. Ruth Viana afirma que as condutas imorais e antiéticas praticadas por gestores públicos provocam reações diretas e indiretas. As reações diretas representam a supressão da legitimidade conferida pelo Estado democrático de direito aos seus governantes. As reações indiretas fazem com que a sociedade deixe de acreditar na importância do Estado e passe a descumprir as regras sociais, que evoluirão para a transgressão de normas cíveis e futuramente penais. Assim, os gestores públicos praticam atos de corrupção, contribuem para o crescimento do déficit de legitimidade que transforma a autoridade estatal em inimiga desse Estado. A degradação moral de uma sociedade é a fonte da corrupção penal sistêmica, que atinge altos graus de disseminação e torna-se praticamente impossível de controlar como um câncer metastático. Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polonês, segundo ele, há ressonância entre as ambiguidades da prática moral e o dilema da ética. A crise moral repercute em crise ética. Para Leonidas Donskis, filósofo e cientista político lituano, não há outra forma de enfrentar visões opostas e polarizadas da existência humana que não seja por meio de uma política democrática, por meio de sua ética do compromisso racional, sem abrir mão dos princípios fundamentais como a dignidade e a identidade. Entretanto, está se sofrendo com os encontros improdutivos, embora dramáticos, entre conceitos morais, códigos culturais e visões de mundo inconciliáveis e mutuamente exclusivas, que os políticos tentam hoje assumir, acomodar e monopolizar numa época caracterizada pela cultura do medo, porque está se tornando cada vez mais poderosa e global. A corrupção moral tem a capacidade de ir minando paulatinamente a ética, quando o caráter e a cultura não estão presentes para fortalecer aquilo que é traduzido pela educação, que é recebida desde cedo no seio familiar.
Educação e a cultura são fatores que se fortalecem mutuamente, fazendo com que o homem se transforme no verdadeiro cidadão. Quando essa sinergia ocorre, esse cidadão alcançará a sua fortaleza e estará imune à degradação de seus fundamentos morais. Mas quando as famílias estão desestruturadas e não conseguem fornecer para seus filhos a educação necessária, que os fará cidadãos do futuro, cabe ao Estado suprir essa deficiência que se restabelecerá para que se restabeleça o caminho natural. Numa sociedade é imprescindível o vínculo de confiança entre os cidadãos. A confiança num futuro melhor, a confiança no desenvolvimento, no governo eleito, etc. Esse vínculo tornará a sociedade mais forte e capaz de coibir a corrupção moral. Com isso, a cultura do medo não encontrará terreno fértil para se frutificar. A solidariedade se fortalecerá, aprimorando seus padrões éticos, e o mal da corrupção não prosperará. Concomitantemente, o fomento da discórdia e da divisão da sociedade por raça, por credos, por faixas econômicas, orientações religiosas, etc., com o objetivo de quebrar essa confiança, não será bem sucedido. Zygmunt Bauman cita Voltaire, que concluiu que todo homem razoável concluirá que é visivelmente de seu interesse ser um homem honesto. Afirma que, quando confrontados com os fatos, toda pessoa razoável deve aceitar que fazer o bem aos outros é melhor do que fazer o mal. Cada pessoa é capaz de realizar escolhas morais e, assim, ser moralmente responsável pelos seus atos. Mas a realidade humana é confusa e ambígua. E também as decisões morais, diversamente dos princípios filosóficos, éticos, abstratos, são ambivalentes. Essas reflexões de Bauman reforçam a importância da adoção da ética das responsabilidades nas ações humanas. Aliás, esse tema foi objeto do meu vídeo número 7, que pode ser consultado no meu canal. O fato de ser responsabilizado pelas consequências dos atos faz com que a razão prevaleça na tomada de decisões. Santo Tomás de Aquino, frade, teólogo italiano, considera que os homens tornam-se perversos pela corrupção da virtude, ao seguirem paixões negativas que não devem ser seguidas, ou quando fogem das responsabilidades que deveriam enfrentar. Em ambos os casos, há o afastamento da reta razão. Para o barão de Holbach, filósofo franco-alemão, quando dizem que o homem é um ser racional, não querem de maneira alguma dar a entender com isso que ele traz ao nascer o conhecimento daquilo que lhe é vantajoso ou nocivo. Querem apenas indicar que ele desfruta da capacidade de sentir e distinguir aquilo que lhe é favorável daquilo que lhe é contrário. Então, somos forçados a concluir que a razão do homem não pode ser senão um fruto tardio da experiência, do conhecimento, do verdadeiro, da reflexão, supondo, como já vimos, uma organização bem construída, com um temperamento moderado, uma imaginação regulada e um coração isento de paixões turbulentas e negativas. As práticas morais são, portanto, consequências do caráter. Segundo Thomas Hobbes, matemático, político, filósofo inglês, o caráter nasce do temperamento, da experiência, do hábito, da prosperidade, das reflexões, dos discursos, do exemplo e das circunstâncias. Os costumes são formados a partir do momento que o hábito passa para o caráter. Quando o caráter assimila o bom hábito, significa que uma pessoa é um verdadeiro cidadão, titular de direitos, mas antes disso, cumpridor de deveres, capaz de ser eleito e de eleger representantes dignos da confiança neles depositada pelo voto. E assim surge a capacidade de depurar a política, que é um processo lento, mas eficaz no Estado democrático de direito. Por fim, podemos concluir que a grande barreira para qualquer tipo de corrupção é o caráter, associado à ética. Bem, por hora é isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nessa manhã de domingo.
Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei e, se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, com o tema Corrupção Penal. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.